a igreja, a religião, ou qualquer situação religiosa que eu estiver, não faz de mim uma boa pessoa. Não muda meu caráter, não muda minha personalidade. Então você está acostumado a escutar essa frase, as pessoas falarem o seguinte: caramba, fulano depois que foi para a igreja mudou, continua a mesma pessoa, mesmo mau caráter, mesma má personalidade. Pelo contrário, se tornou pior. O que aconteceu? O que está acontecendo com a religião? Por que a pessoa entra na igreja, passa 10 anos na igreja, servindo a Deus como ela acha, orando, cantando, e nunca muda, continua sempre a mesma pessoa? Não muda seu jeito de tratar as pessoas, não muda seu modo de viver, não muda seu modo de ser, continua sempre aquela pessoa egoísta, egocêntrica, mal amada. Por quê? Por quê? A falha está na religião, a falha está na pessoa, a falha está no Deus que a pessoa serve? Não. Esse assunto, em rápidas palavras, que eu gostaria de expressar com você, falar com você e, perdoe-me a gafezinha, mas trazer esse assunto, que é um assunto muito importante, que você está cansado de escutar essa frase. Fulano, depois que passou de ir para a igreja, ele piorou. Ou seja, continua a mesma coisa. Ou então a pessoa sai do mundo, como os cristãos dizem, e vai para a igreja e continua a mesma pessoa. A mesma pessoa, não muda nada. O evangelho não muda ela em nada. O que está acontecendo? A pessoa lê a mesma Bíblia que você lê, a pessoa tem o mesmo pastor que você tem, a pessoa tem o mesmo Deus a quem você serve, mas o que está de errado? O que está de errado é que, se eu tivesse que colocar um outro título de um vídeo, eu colocaria o seguinte: o Espírito Santo não muda ninguém que não quer mudar. O Espírito Santo não muda ninguém que não quer mudar. Mudança não é você chegar lá na frente, levantar sua mão para Cristo e dizer que já está salvo, e dizer que vai morar no céu, e que tua vida está toda mudada. Mudança não é isso. Mudança é um viver diário, um viver diário, você querendo mudar. Se você não quiser mudar, não adianta fazer campanha de oração, não adianta ninguém orar por você, não adianta você dizimar, ofertar, fazer oferendas. Você pode fazer o que quiser, mas se você não quiser mudar, se você não quiser mudar, o Espírito Santo não te força. Não é por força nem por violência. O Espírito Santo não te força você a mudança, não te força. Ele deixa você com seu livre-arbítrio. Ele deixou a palavra escrita para você seguir a regra. Se você não quiser viver a regra do bom viver, tudo bem. Ninguém vai te forçar nada. E outra coisa, não vai cair um raio na tua cabeça porque você é um mau cristão, é um mau caráter. Não vai cair um raio na tua cabeça porque você não teve mudança como mulher, como marido, como filho. Não vai cair um raio na tua cabeça. Não se preocupa que isso não vai acontecer. Certo? Agora, mudança você só vai ter quando você quiser mudar. Porque você nasceu de uma natureza pecaminosa. Ou seja, uma natureza errada. A tua natureza é errônea. Quem disse que o homem era mau desde a sua meninice foi quem te criou. O homem é mau desde a sua meninice. Então, se você não fizer uma briga diária para a mudança, você nunca vai mudar. Não consegue, né? Se você não tiver uma briga diária para querer mudar, você nunca vai mudar. A mudança não está na oração da tua mãe, do teu pai, da tua tia, do teu pastor. Teu pastor pode colocar a mão 500 vezes na tua cabeça, mas se você não quiser mudar, acabou. Acabou. Existem dois fatores. Existe aquela que é um incorporamento de uma entidade dentro de você demoníaca, e existe aquela vontade que você é assim, a tua natureza é assim. Cabe você dominá-la, cabe você controlá-la. Mas controlar como?
fazer morrer a sua natureza terrena é pegar todos os seus desejos, todas as suas vontades e jogar aos pés da cruz. Olha esse telefone, esse bendito telefone, certo? Jogar aos pés da cruz. Jogue aos pés da cruz, certo? Que a mudança vai aparecer gradativamente, não vai ser de hoje para amanhã. Aceitei Jesus hoje, amanhã você já é uma outra criatura, uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, não. É um viver diário. Um viver diário com a palavra, um viver diário na oração, um viver diário na mudança, do chorar aos pés de Deus, dizendo, Deus me muda. Eu não quero ser esse mau marido, eu não quero ser essa mal esposa, eu não quero ser esse mau filho, eu não quero ser esse mau vizinho, eu não quero ser esse mau caráter, eu não quero dar volta nas pessoas, eu não quero andar errado, Senhor. Ainda que amanhã eu erre, mas depois da manhã eu não quero errar mais. E depois da manhã, e você vai assim vivendo até viver a estatura de varão perfeito. É uma mudança diária. Mas as pessoas têm uma mania de achar que o fulano foi lá na frente, entregou sua vida para Cristo, conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, que a vida dele já mudou. E você vê o salafrário que tem aí de plantão, pessoas que se diz pastores, pessoas que se diz diácono, presbíteros. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu não vou citar por questão de ética, que depois que ela foi para a igreja, ela ficou antipática, metida, soberba, uma pessoa nojenta, difícil de convivência, depois que foi para a igreja. Houve mudança, mas tem o Espírito Santo, tem um cargo na igreja, é obreiro da igreja, mas não mudou nada. Por quê? Porque quem te muda é o Espírito Santo. Se você não pegar o Espírito Santo e não jogar para dentro de você e dizer, Espírito Santo, me muda dessa minha vida, me muda desse meu viver diário, me muda dessa situação que eu não consigo mudar. Errei hoje, mas amanhã não vou errar mais. Errei depois da manhã. Aí você vê o escândalo que acontece na igreja, que o fulano vem do mundo com todas as artimanhas do mundo, com toda a malandragem, com toda a ginga do mundo, aquela coisa toda, e vem para dentro da igreja e não pega uma transformação. Cristo morreu para transformar a nossa vida, transformar o velho homem numa nova criatura, mas só se você quiser. Se você não quiser, você vai continuar a mesma coisa. Vai passar anos, vai sair anos e entrar anos e você continua a mesma pessoa. Por quê? Porque você não quer, não tem desculpa, você não quer mudança. Não sabe aquela música que eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela? Tem pessoas que é assim, não, eu sou assim mesmo, minha natureza é essa, eu sou assim. Quando eu tenho que falar, eu falo na cara, quer dizer, machucando as pessoas, entristecendo as pessoas, mas eu sou cristã, eu tenho Jesus. Aí chega no domingo, bota uma bíbliazinha debaixo do braço, vai para a igreja, fala lá, balá, macia, aí depois vem para casa, na segunda-feira continua o mesmo, e vai vivendo uma vividinha diária totalmente desequilibrada. Ou há aquele que no mundo fazia um monte de loucura e vem para a igreja fazendo o mesmo monte de loucura que era no mundo. Mas o evangelho é transformação de vida. Jesus morreu para tirar os seus pecados. Quando você diz que você pode continuar com os seus erros, com as suas falhas, mesmo dentro da igreja, que Jesus vai te perdoar, isso é um engano de Satanás. Porque para que ele morreu na cruz? Para perdoar os seus pecados. E ele disse, muitas pessoas fazem confusão e dizem assim, mas Jesus andou com as prostitutas, Jesus andou com os beberrão, andou com todos ex. Você esquece disso. Quando ele chegou perto daquela prostituta, ele disse o seguinte, mulher, onde estão seus acusadores? Não tem nenhum. Vai, não peques mais. Aí você esquece do que ele disse o restante do versículo. Ele disse, não peques mais para que te não suceda coisa pior. Isso significa que se ela continuasse naquela prática daquele erro, ia suceder coisa pior para ela. Então ela tinha que se livrar daquele erro. Muita gente vem para a igreja com aquele erro e quer continuar no erro toda a vida. Aí quando bate de frente com Cristo, bate de frente com a Bíblia, ele quer abrir a sua própria igreja, com as convicções dele, com a ideologia dele, porque ele não quis mudança. Como o evangelho para ele não é de mudança,
essa historinha, essa velha história de dizer que Jesus é amor, que Jesus comia com isso, com os fariseus, comia com o publicano, comia com tudo isso, ele comia sempre, coloca isso na tua cabeça, comia sempre com era ex. Marcos era ex-cobrador de imposto, ex, tudo ex. Ele transformou as pessoas, porque as pessoas quiseram ser transformadas. Ele disse, ó, vem, segue-me. Tanto é que aquele jovem, ele teve o direito de escolha. Meu filho, mestre, o que faço para herdar o reino do céu? Olha, é necessário que cumpra a lei. Senhor, isso eu já cumpro. É necessário que você honre pai e mãe. Isso eu já faz. Então vai, você já fez. Eu já faço isso, Senhor. Perdoe-me. Eu já faço isso. Então pegue tudo que tem, dê para a igreja. Negativo. Dê aos pobres e depois me segue. Aí ele se entristeceu, porque ele estava apegado ao dinheiro. Mas se fosse hoje em dia, ele abriria uma igreja para as pessoas que pensam igual a ele. É o que está acontecendo. As pessoas abrem uma igreja hoje para as pessoas que pensam igual a ela ou igual a ele. Não quer uma transformação de vida. Quer continuar na mesma prática do erro que era antes de conhecer Cristo. Certo? Conhecer Cristo não te faz um bom cristão. Agora, mudança de vida, mudança de caráter, mudança, para isso a Bíblia fala, arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender é tomar ciência que está errado. Converter é fazer uma conversão. Eu era assim, agora não sou mais. Eu quero mudança. Não veio a mudança hoje, mas vai vir amanhã. Se você adulterava, eu não vou adulterar mais. Por que eu não vou adulterar mais? Porque agora eu sou uma nova criatura. Aí não, eu vou abrir uma igreja para os que adulteram, porque eu apoio essa filosofia. E digo que Jesus é amor. Ele é amor. Jesus é amor. Jesus é amor. Mas teve uma hora que ele pegou o cinto e meteu a cintada nos cambistas que estava na porta do templo dele, fazendo a porta dele de bagunça, a igreja dele de bagunça, casa de comércio. Então ele tem um momento que ele perdeu a paciência, e há um momento que ele vai perder a paciência com o ser humano. Essa história de dizer que Jesus é amor, você pode vir como você está, mas você não deve continuar do jeito que você está, não. Quem te iludiu e quem te ilude com isso, torcendo a Bíblia, tá? Anula o sacrifício de Cristo. Cristo teve aquele sofrimento todo para perdoar e apagar os seus pecados para tu ser uma nova criatura nele. Uma nova personalidade, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de tomar suas decisões. Essa é uma nova criatura. Agora, se você quiser continuar, tudo bem, não tem nenhum problema. Não vai cair nenhum raio na tua cabeça, tu vai ficar 20 anos na igreja e depois você vai ver para onde você vai. Depois você vai ver para onde você vai, porque você não teve mudança nenhuma. O evangelho que não te muda não é evangelho. O evangelho, ele veio trazer confronto entre você e você mesmo. Grave isso. O evangelho veio trazer confronto entre você e você mesmo. Aquilo que tu desejava, aquilo que a tua carne briga para fazer, você luta com ela mesmo dizendo, não faço. Eu controlo a minha carne. Não controlei hoje, mas controlo amanhã. Não controlei amanhã, mas controlo depois da manhã. Aquele evangelho, tu vem para o evangelho e continua a mesma pessoa, não mudou nada, continua aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que não se dá com ninguém, aquela pessoa que está sempre arrumando problema, arrumando confusão, arrumando tumulto, é orgulhosa, é uma pessoa egocêntrica, é uma pessoa narcisista, que nunca muda. Esse evangelho não atingiu a pessoa, mas a religião atingiu. A religião está dentro dela, ela é crente. Levanta a mão, dá glória a Jesus, chora, se alegra, mas, na verdade, o Espírito Santo não fez mudança nenhuma nela. Não fez mudança nenhuma nela. Logo, ela não é uma nova criatura. Então, fique com essas palavras. O Evangelho traz mudança. Se não te mudou, o ser humano tem um problema seríssimo. Tudo que vem de confronto à ideologia dele, ele quer bater de frente. Por que está se abrindo igreja em excesso? Está se abrindo igreja, terminando, exatamente por isso. Porque eu estou dentro da igreja, o pastor chega lá, me confronta com a verdade,
eu não aceito aquela verdade dele. Eu consigo achar um versículo na Bíblia para distorcer aquilo e abrir minha própria igreja com as minhas próprias convicções, com a minha própria ideologia. Não, eu acho que não é assim, tem que ser assim. Aí você é mais um. É mais um. É o que está acontecendo. O evangelho da bagunça. Fulano que entrou para a igreja no sentido de mudança, continua um péssimo marido, continua um péssimo esposo, um péssimo pai, um péssimo filho, uma péssima esposa, um péssimo vizinho, um péssimo patrão, um péssimo empregado, um péssimo gestor e vai por aí, um péssimo até pastor, porque as pessoas estão loucas hoje em dia. Hoje em dia eu coloco qualquer pessoa para pregar, para dar palavra, para fazer o que tinha que fazer. Se a pessoa no mundo era um mercenário, se ela não mudar na igreja, ela vai se tornar um mercenário também. Ela vai se tornar um mercenário, ela vai continuar sendo um mercenário. É igual aquela história de dizer assim, fulano depois que começou a ganhar dinheiro, ele ficou metido. Não, ele sempre foi metido. É que ele não tinha dinheiro para expor o quanto que ele era metido. Ah, fulano quando começou a ganhar dinheiro, ele ficou soberbo. Não, ele já era soberbo, ele só não tinha oportunidade para expor a soberba dele, certo? Então, você que se diz cristão, se a tua vida continua a mesma coisa, quando eu digo mudança, tem muita gente que pensa que mudança é um carro do ano, mudança é uma saúde completa, mudança é uma casa, mudança é um sítio, mudança é um bom salário, mudança não é isso não, mudança é de dentro para fora. Teu caráter, tua personalidade, seu jeito de agir com as pessoas, isso é mudança, o evangelho veio trazer mudança. Mudança é o que a gente não está vendo por aí. O cara continua dentro da igreja, mentindo, entre aspas, mentindo, aí diz que é profeta, diz que é pastor, diz que é missionário, diz que é isso, diz que é aquilo outro, mas continua mentindo porque não teve mudança na vida dele. Você está pensando que Deus vai descer do céu e vai dizer assim, você é um mentiroso? Não vai não. Não vai mesmo. Ele vai te largar de mão. Ele vai deixar você, vai te dando corda. Às vezes eu fico olhando essas profecias mentirosas do cão, dizendo que Deus vai separar o jogo do trigo, o joio do trigo, o joio do trigo. O Senhor vai passar esse ano com a foice, vai separar o joio do trigo. Deixa de ser imbecil. A separação entre o joio do trigo vai ser naquele grande dia, no juízo final. Enquanto isso, o joio tem que nascer mesmo perto do trigo. É bíblico isso. É mister que isso aconteça. Os dois nascem juntos. Nasce o hipócrita, o crente hipócrita e continua hipócrita, e nasce o crente verdadeiro. Os dois sentam na mesma cadeira, no mesmo banco da igreja, certo? Escuta a mesma palavra, lê a mesma Bíblia, tem o mesmo Deus. Agora, se vai ser arrancado naquele dia para ser queimado, aí isso já não é problema meu. Se vai ser arrancado naquele dia e vai para a vida eterna, isso já não é problema meu. É as suas ações que vai dizer para onde você vai. As suas ações é que vai dizer para onde você vai. Para isso ele morreu na cruz. E te deu o direito de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, às vezes você explora ele e diz que está tudo bem, pode continuar do jeito que está. Venha, mas continua como estás. Ele não disse isso. Certo? Jesus veio para trazer mudança. O evangelho que não transforma não é evangelho. O evangelho que não traz mudança de personalidade não é evangelho. Esse evangelho não serve para você. Ou o teu Deus está fraco, ou o Espírito Santo já fugiu de você há muito tempo que você já abandonou, ou você é, como diz o outro, bem cabeçudo que não está entendendo o que ele está dizendo. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Mas se você resistir ao Espírito Santo, ele vai se afastar de você. É o que está escrito na palavra. Se você resistir, se ele falou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ele não vai ficar repetindo contigo, não. Ele vai te deixar de mão. Você pode ser um grande pregador, ter grandes volumes de seguidores, pode ser o que for. Ele vai deixar você por conta. Tu vai proclamar o nome de Cristo e ele vai deixar você por conta ao léu. Agora, naquele dia, que aí eu não vou estar lá para ver. Você pode estar lá para ver, porque eu não vou estar lá. Eu devo estar em algum lugar que eu estou lutando para conseguir chegar até lá, porque viver com Cristo é uma luta diária de você com você mesmo.
É você dizendo, não faço. Porque é uma briga. É uma briga. Aquela pessoa que te perturba, aquela pessoa que te pega ali no teu pé, aquela pessoa que quer te fazer de escada. E você ter que amar aquela pessoa, amar não significa dar uma de sem vergonha, conforme as pessoas pensam, não. Se a pessoa te maltratou, você me maltratou, mas só tem um detalhe. Você segue a sua vida, eu sigo a minha e vamos viver em paz, cada um vivendo o seu caminho. É igual aquela história de achar que o fulano fez um monte de coisa com você e você esquece, não, ele tem que me perdoar porque Jesus perdoou e o pai diz que tem que perdoar os vossos devedores, mas perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Perdoar é uma coisa. Esquecer o que o fulano fez vai ficar toda a vida no teu coração. Agora, a forma que você lembra aquele episódio é o que define se você perdoou ou não. Se você ainda lembra daquele fulano cheio de ódio, cheio de raiva, é porque você ainda tem ódio no coração com ele. Mas se você lembra, poxa, fulano me fez essa maldade, mas eu já perdoei, mas ele fez essa maldade comigo. Isso não pode ser tirado. Isso vai ficar, bem dizer, eternizado enquanto você estiver vivo. Mas não significa, tá? Por isso que a Bíblia diz o seguinte: ireis, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Certo? A Bíblia tem explicação para tudo. Só que nós estamos fazendo uma confusão e estamos vivendo esse evangelho sem transformação. O fulano que estava lá no mundo, que gostava de um pagodinho e dançava até o chão, vem para a igreja e coloca também dentro da igreja uma música até o chão, não teve mudança. Qual é a mudança que ele teve? O fulano que gostava de uma roupa bem obscena, aí vem para a igreja, continua com a mesma roupa obscena, e diz, minha roupa, meu corpo, minha regra, não teve mudança da sua vida. Estou dizendo pintar unha, não estou dizendo cortar cabelo, não estou dizendo nada disso, não, estou dizendo coisa doutrinária, não. Não quero entrar nessa área, porque essa área não me compete. Eu não sou pastor de congregação para ficar doutrinando, e mesmo assim isso não é doutrina, isso é costume. Isso é costume e não quero falar sobre isso. Mas, na verdade, o fulano que está dentro da igreja e continua o mesmo, não muda nada, esse evangelho dele é nulo. Não teve transformação. Certo? Para de dizer que Jesus andava com fulano, andava com as prostitutas, andava com isso, sempre com ex. Ex, porque ele libertava. Ainda dizia, não peque mais, não faça mais isso. Saia dessa vida. Dizia para o coxo, dizia para o cego, dizia para as prostitutas, dizia para os homens que roubavam na época e por aí afora. Vai e não faça mais. Certo? Então, vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Então, Deus te abençoe, fique com essa palavra. Se o evangelho até hoje não mudou, eu aconselho você a rever seus conceitos. Não de Deus, não do Espírito Santo, não às vezes do seu pastor, mas às vezes de você mesmo, certo? Então, fique com essas palavras. Meu celular está tocando. Deus te abençoe. Não se esquece, eu preciso do seu joinha, preciso do seu gostei, preciso do seu like, certo? Para que meus vídeos tenham mais volume, para que ele seja mais reconhecido pelo YouTube e indicar para mais pessoas. Então, Deus te abençoe e fui. Até a próxima.